Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo de Arcline e hoje eu vou mostrar como a gente consegue fazer essa cozinha aqui, tá? Então os móveis planejados dela. Bom, vamos lá então. Dá pra ver ela aqui em 2D, ali em 3D e o nosso móvel vai ficar nessa área aqui, dessa linha de rascunho amarela, tá? Então, isso daqui basicamente são os módulos que a gente vai adicionar ao projeto. Bom, vamos lá então. Para fazer isso, eu vou vir aqui no menu interior, na ferramenta de KBB e Gabinete. Ok? Então abriu aqui o gabinete. Eu vou nessa primeira opção, que é a largura, altura, profundidade, todas as partes de dimensão. E vou colocar ela então com de largura 0,9, tá? Ela vai ficar mais ou menos assim, como está ali no preview, tá? E vou para a próxima aba. Nessa daqui eu defino qual vai ser a minha porta padrão. Tem minha porta de gaveta, minha porta de armário, tá? Então vou deixar essa. E aqui é o puxador padrão dessa porta, né? Então eu defino, quando eu criar aqui uma porta, uma gaveta, ele vai ter esse padrão de madeira, certo? Então eu vou vir aqui em gaveta, múltiplos com frente e defino o número de divisórias. Então 3. Pode ver ali que ele vai simular para mim 3 divisórias, tá? Quando eu clico no verdinho, ele cria. Bom, vou vir aqui em salvar, então, salvar como, para salvar isso daqui na minha biblioteca, e vou definir um nome para ela então. Então aqui eu defino um nome qualquer, colocar 90, que é a dimensão dela, tá? E deixar salvo aqui, mesclado com a biblioteca do Arcline. E aqui eu defino a categoria, que no caso é cozinha, e a subcategoria, que no caso vai ser aqui gabinetes básicos, tá? Mas aí eu posso criar também subcategorias conforme eu preferir. Fazendo isso, ele vai ficar sempre aqui para mim, para eu puxar nos projetos. Então não preciso ficar criando esse elemento toda vez também não, tá? Vou posicionar ele aqui então, pode ver que ele está meio errado, né? Ele está para o outro lado. Então eu vou clicar nesse rotação aqui e rotacionar 180 graus. Ok? Agora ficou na orientação certinha, bonitinha, e eu vou criar então o próximo módulo ali de gabinete. Ok? Selecionei o gabinete, mover uma cópia e cliquei ali aonde vai ficar a próxima cópia. Entro em propriedades, ou então eu posso também mudar os parâmetros, tá? Mas aqui em propriedades eu vou deixar a largura 0,45 para ficar metade daquele outro. E eu vou aqui mudar também um pouquinho as gavetas, tá? Então eu vou vir aqui em gaveta e ao invés de 3 eu vou colocar 2 gavetas. Pode ver que ele já atualizou ali para mim. Então eu vou dar o OK. E a partir do momento que eu der o OK aqui, ele vai criar ali para mim. Perfeito? Bom, feito isso, eu posso copiar o próximo módulo ali. Ok, isso daqui também é de 90. E eu vou então só dar uma olhadinha, né, uma conferida nele. Deixa eu pegar aqui e vou aqui em gavetas, ok? E vou apagar essas gavetas aqui, tá? Por quê? Porque eu vou colocar um eletrodoméstico nele, tá? Então se eu vim aqui nessa opção de eletrodoméstico, eu posso selecionar, por exemplo, esse forno, dar um Enter, ele vai colocar ali para mim e vai bastar eu ajustar a posição. Então aqui em deslocamento para frente, eu vou colocar menos 0,5, ele vai vir um pouquinho mais para frente, tá? Ele vai trazer aqui para frente do meu eixo. Lacuna aqui eu vou colocar menos 0,2 para preencher todo o meu gabinete, tá? Então menos 0,2 e aqui menos 0,2 e embaixo, menos 0,2, ok? E aqui embaixo a mesma coisa, para preencher todo o meu gabinete. Perfeito? Vindo aqui, salvar como, defino então o nome desse gabinete, só para também manter um gabinete salvo ali já com o meu forno, tá? Então, bem bonitinho ali, ele já pronto. Bom, continuando então, clico aqui, mover uma cópia, ok? Agora já está aqui, tá? E o último módulo então, vou clicar aqui, mover uma cópia e ir até o último item ali. Perfeito? Bom, com isso, tá feito, né? A nossa primeira parte aqui do gabinete, tá? Eu vou então, só para mostrar para vocês, espelhar uma cópia. Então, espelhar uma cópia, vou colocar uma linha de referência aqui no meio e espelhar. Prontinho. Vou mover até aqui e vou fazer os ajustes necessários, né? Então, nessa setinha, se eu trocar a orientação dela aqui e colocar, por exemplo, ponto
55, perdão, ele vai ficar exatamente da dimensão ali do nosso rascunho, vai ficar certinho, só mudando no parâmetro, sem precisar entrar lá naquela outra parte. Então, movo uma cópia dele, troco a seta de lado e troco também a dimensão para ponto 9, ok? E repito então os procedimentos. Antes disso, alterar a gaveta aqui, então selecionar minha gaveta, vou apagar todas as gavetas e vou colocar uma porta, tá? Uma porta de abertura de 2 lados mesmo, então o número de unidades 2, ok? Ali já colocou aqui para mim, perfeito? Então, bonitinha, já do jeito que a gente gostaria. Eu vou mudar ali em cima também, então se eu vim aqui nessa opção de lado, selecionar em cima, eu posso trocar o tipo de madeira que eu tenho ali em cima. Então eu vou deixar uma madeira aberta justamente para a gente conseguir pôr uma pia, por exemplo, ali, tá? E vou salvar como? Então eu vou salvar também uma opção sem a parte de cima do nosso gabinete, tá? Então só defino o nome aqui rapidinho. Vou dar um OK, definido, perfeito. Vou dar um OK novamente. E ele vai estar editado ali para mim, também no 3D, 2D e assim por diante, tá? Aqui então vou copiar ele para cá. Vou mudar aqui a dimensão dele, colocar ponto 6, por exemplo. Deixa eu dar uma olhadinha nele aqui. Vou então vir aqui em portas e eu vou trocar esse estilo de porta, tá? Uma porta que vai abrir ali para baixo, e colocar também uma parte de escorredor, por exemplo, tá? Então eu posso colocar qualquer eletrodoméstico ali, qualquer bloco que eu quiser dentro dele, tá? Seja um escorredor, seja um puxador de prato, enfim, eu coloco o que eu quiser, tá? Nesse caso aqui vou deixar esse como exemplo mesmo e vou salvar como, só para a gente conseguir dar continuidade, tá? Então aqui é lavadora de louças, né? Vou dar um OK. Ok, então aí a gente já tem um gabinete com uma lavadora de louças, um gabinete pronto para colocar uma bancada. Vamos ver como ali para o final, para preencher então nossa ilha aqui do projeto, tá? Já está na dimensão correta. Eu só vou então fazer uma única alteração. Então eu vou vir aqui em gavetas e alterar o número, tá? De 3 para 4, para aumentar o número de gavetas que eu tenho no projeto. Bom, se eu quiser salvar como, eu também posso, para manter mais um módulo pronto. E aí depois disso eu não preciso nem configurar novamente, tá? Esses módulos eu posso fazer de novo do jeito que eu quiser. Vou dar um OK então e vou continuar aqui, tá? Dando uma olhadinha aqui, tem uma parte ali, tá? Uma parte mais para dentro ali da divisória da parede. Deixa eu selecionar ela aqui então e vou mover uma cópia para lá. Ok, vou só trocar a orientação aqui e aumentar a propriedade então para 1.01. Ok, ficou certinho ali na linha. Vou copiar ali para o outro lado, né, para outra extremidade, tá? E ali no meio eu vou fazer o que? Eu vou copiar isso daqui para lá, claro, né, para a gente continuar o mesmo padrão. E eu vou alterar então aqui a dimensão para a dimensão correta que a gente tem ali, tá? Que é 0.6 nesse caso. Fazendo isso, eu já tenho também essa opção. Então, gabinetes, pode ver aqui que eu tenho as 3 unidades. E aqui eu vou entrar nas propriedades, nas gavetas, e eu vou apagar essas gavetas, certo? E vou trocar isso daqui por uma porta, por exemplo, uma porta única de abrir, certo? Então, para abrir aqui lateralmente, ok, vou alterar só a parte ali de cima de novo. Então vou vir aqui na geometria e alterar, que nem a gente fez lá no outro gabinete. E vou salvar como. Então salvar como, colocar aqui para manter o padrão de nomenclatura do próprio software, vou colocar 60, ok, e vou dar um OK novamente para salvar a minha propriedade, certo? Então com isso a gente tem ali salvo a propriedade, salvo todos os nossos gabinetes também na nossa biblioteca, para da próxima vez só importar isso para o Workline e ele já fazer automaticamente, tá? Bom, vamos lá então. Vou vir aqui também em KBB e vou fazer uma bancada. Então eu posso criar uma bancada por armários e aí eu seleciono os meus armários, tá?
Selecionei todos, beleza, dei um Enter, ele vai criar ali para mim, em cima desses armários, uma bancada, como a gente fez aqui. E a gente define, por exemplo, a cor. Então, se eu selecionar essa, por exemplo, ele já vai atualizar ali para mim. Eu posso ir para a próxima configuração, dali do fundo, por exemplo, tá? Se eu vir aqui e desabilitar tudo, ele vai tirar tudo e vai deixar só o sólido da minha bancada ali, tá? Além disso, eu posso adicionar pia, posso adicionar cooktop, posso fazer o que eu quiser. Então, por exemplo, adicionar esse cooktop aqui. Vou dar um Enter, ok? Ele já colocou ali para mim, ó. Eu posso posicionar ele. Então, eu posso posicionar deslocando, tá? Então, fazendo o deslocamento dele. Nesse caso aqui, já coloquei 1.8 para ele certinho ali para mim, tá? Posso salvar isso daqui também na minha biblioteca. Então, assim como os outros, eu também posso criar um padrão de bancada, tá? Então, vou vir aqui, selecionar a pasta, bancada mesmo, ok? Subcategoria, se eu digitar alguma de frente aqui, ele vai criar. Nesse caso aqui, eu vou colocar, pode ser bancada mesmo, ok? E aí eu vou dar um ok, certo? E aí ele vai criar para mim, já com a representação bonitinha ali do cooktop, tá? Posso fazer também a bancada por perfil. E aí nesse caso eu desenho ela manualmente e dou um Enter para confirmar. Vai funcionar da mesma forma, tá? Ela também vai aparecer ali para mim. Eu também vou conseguir editar. Mas nesse caso eu vou ter que regular a elevação e as outras opções. Então também vou tirar todos esses elementos aqui, definir, claro, o mesmo material que está no outro e arrumar aqui algumas coisinhas de largura, por exemplo. Então vou colocar ponto 82 talvez, e colocar também a nossa pia, tá? Que é aquele espacinho que a gente deixou para pia. Eu vou adicionar ela aqui então. Posso selecionar qualquer uma dessas. Se eu quiser adicionar mais 3 warehouse também posso, tá? E eu vou fazer então essa daqui mesmo, essa Bianco da Lago, e vou posicionar ela então ali no meio do nosso gabinete. Então colocar 1 metro, por exemplo. Ela ficou no meio certinho ali do nosso gabinete, tá? Dá para usar como referência aqueles ali embaixo. Eu só vou trazer ela um pouquinho para frente, que ela está muito profundo ali, certo? Então, beleza? E nessa última opção, consigo colocar torneiras. Então, com a torneira, eu consigo ir lá até a opção que eu tenho, ok? Então, até a opção do nosso gabinete e fazer com isso a inserção dessa torneira, certo? Aí já vai estar bonitinho ali, já vai estar tudo pronto para eu trabalhar. Vou dar aqui um salvar então, para já salvar essa bancada com uma pia, com uma torneira, tá? Vou colocar aqui counter 2, que seria a continuação daquela outra, né? E eu vou dar aqui nas subpastas, ok? Então vou dar um ok aqui. Prontinho, tá criado ali também a nossa bancada, tá? Já com uma sobra bem bacana ali. E eu posso mover a partir de, só para ajustar, para deixar ela certinho. E vou mover daqui até aqui mais ou menos. Deixa eu digitar aqui também posso, tá? Então 0.03, ok, agora sim. Ficou uma sobrinha para fora e também para o outro lado uma sobra maior, tá? Que é justamente a intenção aqui daquele projeto que a gente colocou. Bom, então vamos voltar para essa região aqui, onde eu também vou fazer a bancada. Nesse caso aqui, fazer por armário, que é mais fácil, né? Então seleciono os 3 armários, dou Enter, já criou. E o mesmo procedimento, tá? Tirar ali o fundo, tirar aqui a frente, definir aqui na primeira categoria o material. Então a mesma coisa que a gente fez no outro. E aqui eu também vou colocar uma dessas opções. Então a mesma opção da outra. E eu vou só posicionar ela certinho agora para ela ficar ali no centro, né? Então aqui de medida 1.32 para ficar bem no centro ali, ok? E aí eu posso fazer as próximas configurações, como por exemplo colocar a torneira também no mesmo deslocamento, tá? Então coloquei ela ali para ficar no centro da nossa pia, só que eu vou colocar ela um pouquinho para trás para ela ficar ali então na parte certa, né? Na parte correta de inserção, ok? A pia eu vou deslocar um pouquinho mais para frente, ok?
E a torneira eu vou colocar um pouquinho para trás. Beleza. Agora está ajustadinho ali a posição, tanto da pia quanto da torneira, de uma maneira muito fácil. E também vou criar uma opção na nossa biblioteca, para sempre que eu quiser, eu ter essa opção também de bancada, tá? Então, quanto mais rica for minha biblioteca, mais fácil será de eu configurar as próximas vezes, certo? Então, ali já está. Então, uma torneira, outra torneira. Ali eu já tenho também a parte de lavadora de louça, forno e assim por diante. Bom, então a gente já configurou aqui os gabinetes, né? Então toda a parte de armário e etc, tá? Vou fazer ali então a parte de baixo agora, que eu também vou na ferramenta de interior e vou nessa daqui de KBB, tá? Eu vou fazer por base, tá? Nesse caso eu vou selecionar aqui e vou desenhar. Então eu vou desenhar o perfil ali e deixa eu mexer minha vista aqui. Vocês vão ver que ele vai criar para mim um perfil ali embaixo, tá? E eu vou editar isso. Então vou vir aqui mudar a cor primeiro, tá? Nesse caso aqui, vou colocar um cinza escuro. Posso mudar também o perfil, então aumentar, por exemplo, a altura, tá? Ponto 2, eu vou colocar ponto 15. E a largura eu vou diminuir também a espessura, tá? Para ser, por exemplo, a espessura aí de 2 centímetros, certo? Ok, troquei a referência, prontinho. Agora colocou uma base ali para os meus armários, para eles não ficarem mostrando o pezinho ali, tá? Posso clicar aqui na linha da offset, colocar de ponto 0,5 mesmo, para dar um destaque ali, né, para a parte para dar um offset mesmo em relação à frente do armário, tá? Eu vou vir aqui clicar em criar semelhante. Por quê? Porque eu posso vir aqui e desenhar só. Então já está com aquela configuração, eu só desenho aqui em torno do meu gabinete, tá? Desenhado então, ele vai manter ali, ó, já com essa propriedade, tá? Posso dar um offset em geral aqui de 0,05 também, para ficar igual ao outro, tá? E essa parte aqui, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui primeiro para vocês, tá? Ela aqui, então eu tenho a lateral ali da nossa bancada, tá? Que vai funcionar um pouquinho diferente. Eu vou entrar então aqui na parte das bancadas. Eu vou vir em juntas. Eu só vou colocar aqui um painel do lado direito, tá? Então, para selecionar aqui, eu seleciono se é do lado direito, se é do lado esquerdo, e ele coloca para mim um painel ali, ó. Então, ele colocou a continuação da minha bancada automaticamente. Eu vou só mover esse nó um pouquinho para lá, então, né? Então, vou selecionar o nó e mover a espessura que eu tenho ali. Então, 0,02 é a espessura que eu preciso para ele colocar essa lateral da bancada de forma perfeita aqui para mim, tá? Então, ok? A gente já tem a bancada, já está definido bonitinho. Então já está ficando bem legal aqui a nossa cozinha, né? Bom, então vamos voltar aqui. Vou de novo criar semelhante para o que falta, né? Que é aquela parte ali da outra área ali da cozinha. E eu vou clicar então offset de novo, 0,05 novamente e dou um enter para fazer o mesmo procedimento para aquela área, tá? Então, de uma maneira fácil aqui, a gente já configurou todas as partes de gabinete e falta apenas a finalização, né? Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui para o meu 3D para mostrar para vocês como ficou. Ok, voltar para o meu 2D. Então, o que dá para a gente fazer agora? Se eu vim aqui em porta de armário, eu consigo editar tanto a altura quanto a largura desse carinha aqui, tá? Então vou colocar a altura 2,6, que seria a largura, na verdade, né? E a altura 0,75. E definir uma cor. No caso aqui, esse cinza mesmo parece uma boa. E vou salvar na minha biblioteca para sempre que eu precisar colocar uma porta única. Então eu consegui definir esse painel, tá? Então subcategoria, vou definir aqui painel, ok? Vou dar um ok. Quando eu dou um ok, eu consigo posicionar essa porta, tá? Eu vou posicionar ela aqui. E aí, claro, agora é só fazer uns ajustezinhos, né? Então, vou mover a partir de... Esse ponto aqui vai ficar até aqui, ok? Eu vou precisar só elevar ela do chão, então, agora, né? Que como o nosso rodapé tem ponto 15, eu vou colocar ponto 15. E aí, ele já vai ficar certinho ali, na altura certinha, pra gente conseguir trabalhar, tá? Então, perfeitamente posicionado ali. Eu também posso colocar
a parte aérea para finalizar a cozinha. Bom, então eu vou vir aqui, vou definir ponto 45, profundidade também vou mudar, vou colocar ponto 35, né, como é a parte aérea ali, eu também não vou possuir pés, então eu vou esconder todas as pernas aqui, tá? Ou eu posso também vir aqui na altura e mudar aqui o espaço de pernas para 0, tá? Ele vai fazer a mesma opção, que é tirar completamente os meus pés. Bom, então agora só vou definir aqui o material de abertura, o tipo de maçaneta que nem a gente fez no outro, e aqui na opção de portas eu vou demarcar como que ela vai abrir, tá? Nesse caso aqui eu posso manter até aqui, eu só vou mudar esse corrimão aqui para baixo, tá? Essa parte de puxar para baixo, o puxador, eu vou selecionar e colocar a casinha ali de baixo e salvar como. Então aqui eu vou salvar como, pode ser uma vista de topo mesmo, só para manter o padrão aqui do Arcliner, tá? Vou colocar cozinha, mas aí esse salvamento vocês podem manter da maneira que preferir, tá? Então, armário de parede, não, ok. Ok, novamente, e posiciono. Então, agora eu vou posicionar ele mais ou menos aqui. Rotacionar 180 graus. E depois só posiciono ele perfeitamente ali no cantinho, tá? Então agora ele vai dar certinho, eu vou só aqui em elevação da base e colocar o tanto que eu quero. Nesse caso aqui, eu vou subir 1.5, ok? Para ele ficar exatamente em cima da nossa janela que a gente tem ali. E vou fazer ele para o resto então. Mover uma cópia, ok? Outra cópia, ok? Vou manter aqui o espacinho para coifa, ok? Ok. E ok. Então a gente tem um espacinho ali para colocar a coifa ali do fogão, tá? Então vamos lá. Se eu pesquisar aqui, Melcor no caso é o nome da coifa aqui, tá? Mas aí eu posso colocar o nome que eu quiser quando eu salvar minha biblioteca. Vou colocar ela aqui então, ok? Posicionei a coifa, vou só então mudar a altura dela. Aqui elevação da base, colocar 1.5, ok? Para ficar na mesma altura que os nossos gabinetes ali em cima. Aqui eu só vou mover uma cópia para fazer também para outra parte ali, né? Então eu vou mudar aqui de orientação e de tamanho. Nesse caso aqui eu posso colocar ponto 44 pela divisão do ambiente, aqui vai dar certinho, tá? Então eu vou começar a copiar isso daqui. Então fazendo cópias, ok. Aquela última ali ficou um pouquinho maior, eu vou diminuir então aqui para ponto 0.2 talvez, ok, ficou certinho. E aqui só para mostrar então como tá ficando, então o nosso 3D já feito conforme a gente for posicionando de uma forma muito fácil e muito parametrizada. Bom, vou vir aqui no gerenciador de layers e habilitar os nossos layers para mostrar tudo aqui que a gente tem, tá? Da cozinha, os móveis também. Vou vir aqui e criar modelo 3D. Então ele vai calcular toda a minha planta e colocar em 3D aqui para mim o que a gente tem visualizado lá. Então as cadeiras, mesa, de uma forma bem bacana, tá? Então, basicamente assim, a gente consegue criar uma cozinha muito rápido, muito fácil, tá? Muito obrigado por assistir e até uma próxima.